Voltamos com o segundo bloco do Jornal da Câmara, 9 horas e 17 minutos. Na mesma legislatura de 2017, para cá, o vereador Marmude Cavalcante já assumiu como suplente por 2 vezes na Câmara Municipal de João Pessoa e, nesse período, ele criou projetos importantes e é sobre esses projetos que nós vamos conversar com ele agora. Bom dia, vereador. Obrigada por ter recebido o nosso convite e aceitado. Né? Claro, para mim é uma honra, né? Não tem como negar um convite especial como esse, estar aqui tendo essa oportunidade de prestar conta do nosso mandato, do nosso trabalho junto à comunidade. E uma alegria sempre voltar à casa do povo para trabalhar pelo povo. Então, vereador, vamos começar falando de antes, né? O senhor, é a segunda vez que o senhor assume como suplente. O senhor tem uma atuação importante, a gente percebe a sua participação no plenário, os projetos que são colocados na casa. E as pessoas, elas têm a necessidade de se sentirem representadas. O senhor tem um projeto voltado para as pessoas com síndrome de Down. E não é à toa, porque também o senhor tem uma criança com síndrome de Down em casa. Me fale desses projetos que o senhor já colocou e que já são lei aqui no nosso município. É verdade, a gente tem procurado dedicar o nosso mandato a essa causa muito nobre, especial, que são as pessoas com deficiência, né? Eu já tenho um trabalho anterior, né, a via Câmara Municipal, 12 anos de dedicação à pessoa com deficiência, e quando a gente assumiu como vereador em 2013, a gente procurou colocar em prática todas as nossas ideias, todo aquele trabalho, aquela vivência, experiência. E aí o nosso mandato ele tem assim uma bagagem enorme de projetos e leis voltadas à causa. E aí, há 3 anos atrás, Deus me presenteou com uma criança com síndrome de Down especial. Para a gente está sendo uma experiência muito nobre. Tem sido uma bênção na nossa vida, né? Eu já tinha essa experiência de vida, mas não sentindo na própria pele. E aí foi tudo muito mais fácil lidar com a situação, porque a convivência já era uma constante. Mas a gente preocupado com pessoas que não têm o conhecimento, que famílias que são pegas de surpresa com uma criança portando algum tipo de deficiência. Então a gente procurou entender, porque eu sou de uma comunidade muito humilde, que é a comunidade do Valentim de Figueiredo, circunvizinhada de comunidades humildes como Mussunuagro e Paratiba. A gente tem vivido uma realidade da dificuldade que passam aquelas famílias. E tem também vivenciado experiências com famílias que têm crianças com síndrome de Down e com outro tipo de deficiência. Então, o maior problema das pessoas, das famílias, é a falta do conhecimento. Isso agrava mais ainda a situação do que apenas a surpresa em ter uma criança com a deficiência. E aí a gente procurou fazer um mandato discutindo com o segmento, com representantes de segmentos, fazendo audiência pública e tentando aqui encontrar ideias bacanas que pudessem aí ajudar as famílias, garantindo direitos e ampliando os direitos. Inclusive, alguns projetos voltados para a síndrome de Down, como é o caso, a gente cuidou de fazer uma lei que hoje, claro, está em vigor na cidade de João Pessoa, que obriga todos os hospitais que tiverem que crianças, no caso maternidades, que nascerem com síndrome de Down, eles comunicarem imediatamente às entidades que dão apoio, que dão acolhida, que dão assistência, para dar todo aquele apoio àquela família que não tem o conhecimento, que não sabe o que vai fazer a partir dali. Então, hoje, na cidade de João Pessoa, todos os hospitais, maternidades, que nascerem crianças com síndrome de Down, eles devem obrigatoriamente comunicar a essas entidades que são devidamente cadastradas. Outra lei é a criação de um banco de dados, ou seja, de um registro que é monitorado e que é gerido pela Secretaria de Saúde, onde é feito todo o levantamento do número de crianças que estão nascendo com síndrome de Down, para que a partir daí a gente comece a entender quantas pessoas hoje com a síndrome existem na cidade de João Pessoa, para a partir daí a gente discutir políticas públicas voltadas para esse tipo de deficiência. E outra lei que eu considero muito importante, inclusive vem salvando vidas, porque as crianças que nascem com síndrome de Down, geralmente, na maioria das vezes, ela nasce com uma cardiopatia genética. E aí essa cardiopatia, ela precisa ser feita a cirurgia ainda nos 6 meses de nascido. Quer dizer,
Depois dos 6 meses não adianta. Não adianta, isso pode colocar em risco a vida da criança, pode ter uma qualidade de vida muito baixa. Então, pensando justamente nessa falta de conhecimento das pessoas, que isso passou, eu também atravessei, eu não sabia que precisava fazer essa cirurgia, eu não sabia que crianças que nasciam com sinais cardinais da síndrome de Down, ela tinha que fazer a cirurgia porque senão ela tinha uma vida muito reduzida ou com baixa qualidade. E aí hoje todos os hospitais da cidade de João Pessoa, eles têm a obrigação de realizar o cariótipo e o ecocardiograma, que são 2 exames importantes, que a partir dali identifica se a criança que nasceu com os sinais cardinais da síndrome de Down, ela nasceu com um problema, se ela tem um problema genético no coração. E aí a partir daí o hospital tem que fazer o encaminhamento necessário para que a criança possa fazer cirurgia, garantindo assim uma vida melhor, uma vida com qualidade para a criança que nasce com esse problema genético. Então, o senhor esteve aqui na Câmara com a saída de Elisa Virgínia para a Assembleia Legislativa da Paraíba. O senhor volta agora e tem uma luta já, que é a dos táxis adaptados. Como é que é isso? Como é que é esse projeto? Porque a gente já sabe que na cidade tem muita dificuldade, né? A audiência pública realizada semana passada pela vereadora Helena Holanda mostrava bem isso. As pessoas trazendo os testemunhos de vida, da rotina diária da cidade, da dificuldade de ter o elevador, por exemplo, nos ônibus funcionando. Como é que é esse táxi adaptado? Olha, falando em dificuldades, a nossa casa, a própria Câmara Municipal, não foi adaptada, não tem acessibilidade. Hoje o que o mundo discute hoje é acessibilidade e inclusão social. E aí, a partir daí, a gente desenvolveu um projeto aqui na casa, que hoje é lei, tornou-se lei em 2016, que é a lei que cria o táxi acessível, ou seja, é o táxi adaptado, né? Claro, porque hoje o que a gente tem discutido com o segmento é o constrangimento. Imagine só, o cadeirante, o constrangimento que ele tem de quando parar um táxi, o motorista que ele não conhece, que é alheio ao seu conhecimento, à sua família, ao seu laço de amizade, vai ter que pegá-lo no colo, colocar no carro, pega a cadeira dele, coloca na mala. Olha que constrangimento a pessoa passa. Imagine você, uma pessoa lhe carregando que você nem conhece. E se para o táxi? E se parar o táxi? Porque muitos motoristas não sequer param o táxi. Eles simplesmente passam direto. Quando vê um cadeirante, eles vão embora, porque não querem ter esse trabalho. Então, pensando nessas dificuldades e nesse constrangimento todos, a gente cuidou de fazer com que em João Pessoa existisse uma lei que criasse o táxi acessível. E hoje é uma realidade. E o prefeito, semana passada, ele aproveitou essa ideia, a lei que ele sancionou, de minha autoria, ele abriu um edital para que se possa, porque na lei ele estipula que 1% da frota existente na cidade de João Pessoa sejam formadas por táxi acessível. Então, ou seja, de 1.400 e quase 1.500 táxis, 1% tem que ser voltado para serem carros adaptados, ou seja, dá em torno de uns 43 carros. Então vão ser abertas 43 vagas de táxi na cidade de João Pessoa. O prefeito já abriu o edital para que os interessados possam se inscrever. E esses táxis adaptados, as pessoas podem até colocar assim, sim, mas a gente vai ter um táxi adaptado. E além de comprar o carro, vamos ter que se adaptar. O que é que o taxista vai precisar fazer? Pois é, tem que adaptar o carro. Tem que ser um carro específico, ou seja, é uma doblô ou uma spin, que é um carro que dá para colocar o elevador ou a rampa, que é a manual, porque existem 2 tipos, duas modalidades de se adaptar. E esse recurso, para poder se adaptar ao carro, o governo municipal, ou seja, o prefeito, além de colocar em prática a lei, de tornar a lei efetiva, ele também está liberando o empréstimo, né? O recurso via a Secretaria de Trabalho, ou seja, as pessoas vão poder se inscrever e receber esse empréstimo a juros irrisórios e pagar a perder de vista para poder fazer o carro adaptado. Quer dizer, toda a facilidade do mundo a Prefeitura está fazendo nesse sentido, inclusive, e não só o que está sendo discutido aí sobre esse meu projeto, não é só a questão da acessibilidade, mas também a questão da geração de oportunidades, porque são 43 carros
São 43 vagas, são 43 pares de famílias que vão ter a oportunidade de ter sua fonte de renda. Quer dizer, são mais pessoas trabalhando e acima de tudo, mais respeito para as pessoas com deficiência, no que mais precisamente os cadeirantes da cidade de João Pessoa. Então, estou muito feliz em João Pessoa passar a ter esse importante equipamento disponível para as pessoas com deficiência. Eu sempre digo o seguinte: todo o trabalho, todos os projetos, toda a atenção que o poder público dá para esse importante segmento ainda é pouco. É preciso a gente investir mais, trabalhar mais, focado na geração de oportunidades, na geração de igualdade e de respeito. Então, e esse é o nosso papel aqui na Câmara Municipal. Por isso que eu tenho desempenhado um mandato voltado a essa nobre causa e é assim que a gente vai continuar aqui na Câmara atuando.